Olá! Vamos continuar então nossos estudos aqui no conjunto dos números inteiros. Nós estamos aqui nesse número 4, que é os números consecutivos. Um número e seu antecessor, ou um número e seu sucessor formam pares de números consecutivos. Um exemplo, 5 e 6 são números consecutivos. Em outras palavras, você tem um número, vou marcar aqui um número aqui, por exemplo, o número 8. Eu marco o número 8, significa que o 8 e seu sucessor, que é, no caso aqui, o 9, não é isso? Então, o 8 e o 9 são números consecutivos. Consecutivos. Ok? Então, o número e seu sucessor é considerado um par de números consecutivos. Um número, eu vou pegar aqui então o número 8 aqui, e seu antecessor, que é o 7. Um número e seu antecessor nós consideramos como números consecutivos. Aqui, consecutivos. Correto? Então, você tem dois números, ele e o sucessor consecutivos, ele e o antecessor consecutivos. Vamos então à pergunta do número 23, letra A. Qual é o consecutivo de menos 5? Imagine você que tem o número menos 5 aqui. Quem é o consecutivo de menos 5? Consecutivo de menos 5 é aquele que está vindo ali, bem logo à sua direita ali. Então, é o menos 4. Concorda? Vamos lá, então. Menos 5 é o menos 4, como número consecutivo. Qual é o consecutivo de menos 10? Muito bem, se você tem aqui, nessa reta aqui, o menos 10, consecutivo é aquele que vem na frente ali. Então, quem é que vem aqui na frente dele? É o menos 9. Muito bem, menos 9. Resposta da letra C, qual é o consecutivo de 0? Qual é aquele número que vem à direita do 0? É o 1. Né? Se você visualizar bem a reta, souber bem onde estão as posições dos números na reta, você consegue resolver todos esses problemas bem rapidamente. Pergunta-se, menos 4, menos 3, menos 2 são consecutivos? Eu tenho aqui o número menos 2, aqui o menos 3 e aqui o menos 4. Pergunta-se, eles são consecutivos? Olha bem, o consecutivo do menos 4 é o menos 3, que ele vem logo a seguir. O consecutivo do menos 3 é o menos 2, que ele vem logo a seguir. Então, menos 4, menos 3, menos 2 são consecutivos? Sim. A resposta é sim. Muito bem, número 24. Escreva um par de números consecutivos de forma que ambos sejam positivos. Muito bem, isso aí é uma resposta pessoal. Você vai encontrar, pensa no número, e você pega o consecutivo dele. Escreva um par de números consecutivos, eu vou escolher o número 10. Quem é o consecutivo ao 10? É o 11. Você pode escolher outro número e pegar o número que na reta está logo à direita, né? Letra B. Ambos sejam negativos. Então, esse par que nós estamos buscando, ele é um par consecutivo cujos números são negativos. Então, vou pegar aqui, por exemplo, o número menos 7. E quem é o que vem à direita dele? Menos 6. Letra C. Um seja positivo e outro negativo nesta ordem. Ele está pedindo um par de números consecutivos. Do qual um seja positivo e outro negativo. Vamos ver, será que isso é possível? O que nós temos aqui o ponto de origem, o origem 0, e o consecutivo a ele é 1. Nós temos aqui o menos 1, que o consecutivo dele é o 0. Mas é possível que
encontrar um par de números cujo o primeiro seja positivo e o outro seja negativo? Tá claro que não, né? Porque à medida que eu tiver números aqui, menos 2, menos 3, eles são todos consecutivos negativos. Aqui que eu tiver 1, 2, 3, são todos consecutivos positivos. Não há como fazer um par cujo um número é negativo, outro é positivo, um é positivo e negativo, porque tem esse zero aqui no meio. Então, a resposta é não existe. Muito bem, número 25. Escreva um trio de números consecutivos de forma que os três sejam positivos. Então, vamos fazer o trio. Você deve ter escolhido um número. Eu vou escolher aqui o número 5, 6, 7. São três números positivos que estão consecutivos aqui, ok? Os três números sejam negativos. Então, vou escolher aqui o menos 15, menos 14 e menos 13. Então, são três números negativos que são escritos consecutivamente. Letra C. Somente um dos três seja negativo. Então, quando você quer fazer três números, do qual apenas um deles seja negativo, cabe apenas essa regra aqui. Esta regra é a única que cabe. Porque aqui nós temos três números, do qual um é positivo e outro negativo. Qualquer trio que a gente pegue mais para cá, para a esquerda, não vai atender porque todos vão ser negativos. Qualquer que eu pegue mais para cá, à direita, qualquer trio que eu pegue aqui, ele vai ser todo positivo. Então, a resposta é menos 1, 0 e 1. Letra D. Somente um dos três seja positivo. Então, nós caímos aqui novamente, né? Nós temos um trio que tem um número negativo e um número positivo. Então, nós temos aqui o menos 1, o 0 e o 1. Esse próximo que nós vamos ver, ele é muito importante, é o valor absoluto ou módulo. O valor absoluto ou módulo de um número é o valor desse número sem considerar o sinal. Então, ele deu o exemplo aqui, menos 3 em módulo, que é esses dois tracinhos aqui, ó. Menos 3 em módulo significa 3. A gente pode ler o módulo ou o valor absoluto de 3 negativo é igual a 3. É outra forma de ler. Então, o 7 positivo nas barrinhas de módulo, ele é igual a 7. O módulo ou valor absoluto de 7 positivo é 7. Mas eu vou simplificar para vocês. Toda vez que você receber módulo de um número, toda vez que você vê isso, você vai pensar nesta palavra aqui, ó. Pensa nessa palavra, distância. Sempre pense nisso. Se eu tenho toda distância, eu tenho uma reta. Toda distância, ela vai ser tomada contando o zero. Então, se eu tenho módulo, significa que você vai contar a distância daquele ponto que você está considerando até zero. Por exemplo, eu tenho aqui 0, 1, 2, 3. Quanto que é módulo de 3 positivo? Quanto que é? É aquela distância do 3 até o zero. É esse tamanho, essa distância, esse tamanho. Nós temos 3 unidades aqui. 1, 2, 3. Então, módulo de 3 positivo é 3. É aquela distância do ponto que você está considerando até zero. Por isso que eles falam que não precisa considerar o sinal, porque se trata de uma distância. Um outro exemplo? Menos 1, menos 2, menos 3. Aqui, o menos 2, que é o ponto que eu vou considerar, eu vou colocar aqui em módulo. Módulo de menos 2. Quanto é que é? O módulo de menos 2, ele é a distância do 2, do número que está dentro até o zero. Então, nós temos a distância daqui até aqui, 2 unidades. Então, é igual a 2. Vamos lá para o exercício.
26. Determine o valor de módulo de menos 1. Qual a distância do menos 1 ao zero? 1. Módulo de mais 5. Qual a distância de 5 na reta até o zero? A distância é 5 unidades. Módulo de menos 10. Você já sabe que é igual a 10. E módulo de 7. O módulo de 7, você sabe que você não precisa necessariamente escrever o sinal quando é positivo. Quando é negativo, você tem que citar o sinal sim, mas quando é positivo, você não precisa. Então, nós vemos o quê? Que módulo de 7 é igual a 7. Bom, esta foi então a nossa aula do capítulo 1. Nós vimos os pontos 4, número consecutivo, e 5, valor absoluto ou módulo. Continue os estudos e qualquer dúvida retorne à aula online. Até mais.